Atos 16, de 6 a 10, assim diz a palavra do Senhor. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. E à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava de pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim que teve a visão, imediatamente, procurando partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Vamos orar, meus irmãos. Pedimos a Deus, nosso Pai aqui presente, que o Senhor fale aos nossos corações, que, Senhor, ao lermos, ó Deus, ao explicarmos as Sagradas Escrituras, tenhamos todos aqui, Pai, a noção exata de que estamos ouvindo a Tua voz, de que estamos ouvindo a Tua vontade revelada aos nossos corações, e que isso sirva, Senhor, de consolo, que isso sirva de auxílio, Pai, que isso sirva de socorro presente, de instrução, Pai, de edificação e de cura para os nossos corações, para as nossas famílias, ó Senhor, e para, Senhor, especialmente no nosso relacionamento contigo, que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Pai. Meus queridos, se existia alguma coisa bem forte no coração do apóstolo Paulo, era de fato o seu desejo de pregar, de levar o Evangelho. Às vezes por uma vontade um pouco mais espontânea, mas às vezes também parecia que ele sentia bastante o peso da responsabilidade de levar o Evangelho para diversas ocasiões. Acho que um texto que deixa muito claro isso para a gente é o texto lá de 1 Coríntios 9, de 15 a 16, quando Paulo nos diz: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Isso ele registrou em 1 Coríntios capítulo 9, 15 a 16, falando talvez dessas duas ocasiões em que ele pregava o Evangelho. Seja por uma responsabilidade, um peso, ou seja por uma livre e espontânea vontade, o fato é, ele não podia deixar de pregar o Evangelho Santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse texto aqui, na verdade, nessa ocasião onde nós lemos aqui, ele, Paulo, mais Silas e mais Timóteo, estão numa empreitada e decidiram pregar o Evangelho em áreas que não vieram, na verdade, a Ásia Menor, onde eles estavam aqui pregando nesse exato momento. Eles planejavam ir para um outro lugar, para o oeste, para levar o Evangelho a um povo predominantemente gentio, onde aqui é registrado aqui no livro de Atos como a Ásia, que hoje é oeste da Turquia, e provavelmente ali seria a sua visita a Éfeso. Esse era o plano que estava na cabeça de Paulo, quando falava de expansão, de pregação do Evangelho. Mas se existe alguma coisa que nos chama a atenção nesse mesmo texto que nós acabamos de ler, não é apenas são os planos de Paulo de pregar o Evangelho, mas de como Deus, de uma maneira especial e soberana, frustrou o plano de Paulo para pregar o Evangelho. E percorrendo toda essa região, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Que palavra complicada! O Espírito Santo não permitiu que Paulo, um pregador do Evangelho, seja ele quem fosse, não fosse levar o Evangelho a regiões que certamente, meus irmãos, precisavam ouvir mais sobre a graça de Jesus. A gente diz o que o texto disse, mas a gente não pode dizer algumas coisas que o texto não nos diz, porque o texto não nos diz o porquê de Paulo ter sido impedido pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho nessa região, para a Ásia. O texto não nos diz como o Espírito Santo permitiu ou não permitiu que ele fosse lá pregar o Evangelho na região da Ásia. O texto também não nos diz, meus irmãos, para que, às vezes a pergunta por quê e para que são diferentes, para que essa proibição foi feita. E se, meus irmãos, se Lucas não sabe, se a Bíblia não sabe, eu quero dizer uma coisa, não sou eu que vou responder essa pergunta. Mas o fato é que algumas conjecturas são feitas a respeito dele. A primeira, que acho que é muito clara para nós,
é que enganam-se, diz aí João Calvino, aqueles que acham que foi por mérito, ou melhor, por falta de mérito, que o evangelho não foi levado à região da Ásia. Como se aquelas pessoas não fossem dignas do evangelho. Ou como se aquela outra região fosse mais digna do evangelho. Aliás, quando a gente pensa em indignidade para ouvir a palavra, parece que vem uma noção de santidade. Quanto mais santo é o povo, mais preparado é o povo, mais a palavra de Deus vai chegar. E não é bem isso que a palavra do Senhor nos instrui. Lá no tempo de Jonas, quando Deus falou a ele, diz: vai depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Olha que interessante, Jonas foi levado para pregar em Nínive, nesse texto tão belo da palavra de Deus, tão rico, porque justamente a maldade tinha subido à presença de Deus. E é hora de pregar, diz aí o texto que nós acabamos de ler, contra aquela cidade. E Jonas não foi com medo de que, de fato, algum daqueles ninivitas fossem se converter ouvindo o santo evangelho. Mas isso nos instrui tantos outros textos da palavra de Deus que diz que não é por mérito ou por falta dele que a palavra de Deus é levada ou não é. E Calvino nos explica dizendo: certamente isso é uma das coisas que pertencem ao secreto conselho de Deus. Como disse, se não é Lucas, se não é a palavra de Deus, certamente não será Calvino, nem eu, nem absolutamente ninguém que vamos responder essa pergunta. Mas o que a gente entende desse texto aqui é o que um outro comentarista, Matthew Poole, fala. Olha que texto interessante que ele diz: Deus, o dono da casa, manda que a vela seja removida de uma sala para outra. Ele manda ou retira a luz do evangelho quão frequentemente ele quiser. Se ele é o dono dessa casa, e a casa não é só a Ásia Menor, o Brasil ou qualquer outro lugar, a casa de Deus é o mundo, e esse é o seu palco, e é aí que ele manda em todas as coisas, meus irmãos. Ele consegue levar, de acordo com a sua vontade, a luz do evangelho, a graça de Deus, a conversão de pessoas por cantos onde a gente às vezes nem mesmo imagina. Cabe a nós, como Paulo se dispôs aqui, meus irmãos, a sempre e continuamente pregar o evangelho. Mas como e de que maneira essa luz vai brilhar, ou aonde essa história vai acontecer, deixa que o dono da casa, o autor do nosso projeto, vai abrir portas, mas também vai fechar portas. Vai fazer com que as coisas aconteçam e, ao mesmo tempo, vai impedir que as coisas aconteçam, porque ele vai levar essa vela, essa luz, aonde quer que lhe aprouver. Agora, uma outra pergunta para você. Isso impediu Paulo de planejar aonde ele iria levar o evangelho? Não é isso que diz o texto? Que Paulo mesmo, diferente da vontade de Deus naquele momento, tinha dando o plano, obviamente, de levar a palavra para a Ásia. Foi impedido porque, de alguma maneira, esse era o plano no coração dele. Eles que planejavam isso. E o Simon Kistemaker, que também comenta esse texto, fala de uma estratégia que nós conhecemos do apóstolo Paulo, onde ele ia normalmente pregar numa grande cidade, e a partir daquela cidade grande, uma cidade comercialmente importante, a partir da pregação do evangelho feita ali, ele acreditava, isso de fato acontecia, que a palavra do Senhor ia sendo pregada aos arredores. Como se a gente jogasse aquela pedra naquele lugar e aquelas ondas fossem indo e se difundissem para os outros lugares. Onde que essa pedra primeiramente ia ser levada dentro da cabeça de Paulo, da estratégia de Paulo, numa cidade grande, onde as coisas pudessem depois, as notícias do evangelho pudessem percorrer para lugares às vezes menores. E não há nada, meus irmãos, absolutamente nada de errado em planejar. Eu creio que o problema está quando a gente faz dos nossos planos os nossos próprios ídolos. Uma vez eu estava acompanhando, se você tem o Twitter, acompanhe o pastor Rick Warren, uma pessoa fenomenal, com 140 caracteres, consegue abençoar o meu dia de uma maneira muito interessante. E ele uma vez estava falando, era no meio, perto de 11 de setembro, esse nosso último 11 de setembro agora, fez 10 anos do atentado, e ele costuma lá expor também
a Bíblia sequencialmente, pega um livro e vai expondo capítulo a capítulo, mas ele falou, mas nesse dia eu não vou expor o capítulo que estava preparado no dia. E ele falou isso. Quem faz, inclusive, da exposição, capítulo a capítulo, uma regra inquebrável, está fazendo até mesmo da exposição, capítulo a capítulo, o seu próprio livro, já que um tema tão importante para a nação, especialmente americana, acontecendo, como foi o 11 de setembro, não seria de nada de insensível mudar para falar alguma coisa concernente ali. Isso do plano da pregação, meus irmãos. Mas todos nós temos alguma coisa dentro do nosso coração que a gente sentou, planejou com carinho, planejou com afinco, não planejou coisas que fora da santidade de Deus, ou fora de princípios divinos, mas tem horas, meus irmãos, que Deus quebra essas coisas para justamente nos dizer que quem é o dono do mundo, e quem é o dono da vela, e quem é o dono dos planos, é de fato o Senhor dos Exércitos, os nossos Deus aqui presentes. É por isso que Tiago nos dá uma recomendação tão importante. Ele diz, presta atenção, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e teremos lucro. Ouçam isso. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Volta e meia a gente tem esse bordão, né? A gente se vê lá amanhã, então, até amanhã. A gente diz, se Deus quiser. Né? Então eu vou fazer isso, se Deus quiser eu vou conseguir. Muitas das vezes, meus irmãos, eu sei que o que está por detrás é um bordão. Isso quase perdeu a força do seu significado, é que nem o nosso tudo bem, né? Quando você encontra a pessoa na rua e pergunta tudo bem, você não quer de fato ouvir outra resposta que não seja tudo bem. O se Deus quiser também se virou um pouco um bordão nosso, a maneira da gente se comunicar. Mas o que Tiago está dizendo, e o que a gente aprende aqui de fato, com a vida do apóstolo Paulo e de outros missionários que o acompanhavam, é que a nossa vida acontece, meus irmãos, se Deus quiser. E que o coração do homem, meus irmãos, pode fazer planos. Aliás, não há nada, continuo dizendo, não há nada de errado em fazer planos. Mas lembremos sempre que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E como disse, como é aqui na vida do apóstolo Paulo, às vezes a gente coloca ideias que parecem ser boas e que parecem ser excelentes, mas que a gente esquece que por detrás dessas nossas ideias boas, a gente não sabe o que vai à nossa frente, podemos enfrentar a 1 passo, 2 passos ou até mesmo 10 passos consequências terríveis. E como a gente não consegue ver o que vai acontecer na Ásia, e como a gente não consegue ver o que vai acontecer em Troade, o que vai acontecer em Macedônia, o que vai acontecer no dia 24 de outubro, vulgo amanhã, ou que nós não iremos saber o que vai acontecer daqui a algumas horas ou alguns minutos, meus irmãos, por mais que a gente planeje, perceba, o nosso coração tem que sempre estar aberto para alguma coisa especial da parte de Deus. Porque afinal, Ele é o único que consegue ver todas as situações de cima. E eu quero ilustrar isso também com uma história, que eu sei que o reverendo Leonardo já falou isso no domingo passado, porque foi uma história curiosíssima que aconteceu no fim de semana. Os adolescentes já ouviram e alguns irmãos também. Que estávamos indo para o retiro da UPA na sexta-feira passada, sexta-feira retrasada, não essa agora desse fim de semana, e eu fiquei encarregado de levar as 2 moças que iriam cozinhar lá para os adolescentes, meus irmãos. Imagina a tarefa dela, cozinhar para os nossos adolescentes. E aí, a gente estava colocando as coisas aqui, o carro estava na garagem, estava ali colocando tudo, Luciana estava lá, Juliana, seu Antônio, e aí as moças sentaram e resolveram sentar no banco de trás. Só que a Rafaela não foi no retiro. E eu falei para ela, vou ficar eu aqui, famoso de motorista, vou ficar eu sentado na frente, e vocês 2 sentados atrás, não me chateou, mas é até estranho e mais desconfortável, não é verdade? Muito mais tranquilo você viajar daqui até Búzios, que daqui até a ponte leva 2 horas, e da ponte até Búzios mais 2 horas,
e foi exatamente esse trajeto, 20 minutos até a chegada do pedágio, depois 20 minutos, 2 horas até lá e depois 2 horas em diante, muito mais confortável se uma delas ficasse com o banco inteiro do carro para ela e a outra no banco da frente, que costuma ser o banco mais confortável. A gente insistiu, e elas sentaram lá, e de lá ninguém me tira. Falei, é isso mesmo, então, vou ficar de motorista? Elas, então tá bom, pastor, tá bom. Fomos até lá, e aí, chegando já lá em Búzios, meus irmãos, chegando já lá na Praia Rasa, meu carro devia ser o segundo ali, a gente teve que parar porque estava tendo um protesto da população que estava ali morando, querendo luz, né? Queremos luz, eles queimaram pau, graveto, tudo isso no chão para não deixar os carros passarem. Só que aí, meus irmãos, era sexta-feira à noite, de repente eu olho para trás, tem muito mais carro do que protestante ali na rua. E aí todo mundo resolve sair do carro e querer encarar a manifestação. Obviamente porque nós éramos em muito maior quantidade os motoristas que estavam protestantes, que a gente não é bobo. Mas enfim, a gente conseguiu fazer com que afastar aquela barreirazinha e fomos cada um com o seu carro. Foi o primeiro carro, foi o segundo carro, foi o terceiro carro e foi o meu quarto carro, que foi premiado, meus irmãos, com uma linda e deliciosa pedrada no vidro. E a pedrada foi no vidro do carona, meus irmãos. E a pedrada foi no vidro do carona, aqui, não perto do retrovisor, mas aqui na altura de onde as pessoas costumam ter a sua cabeça. Mas agora eu não sei se vamos voltar à fita. Vocês lembram onde as duas cozinheiras insistiram em sentar? Quem estava comigo no banco da frente, meus irmãos? Eu acho que foi o Espírito Santo. E ele pode tomar pedrada daqui a pouco, que não tem problema. Isso foi só um dos pequenos casos. Quando eu digo pequeno, não quero menosprezar a experiência, porque obviamente que foi um livramento. Foi livramento para a Rafaela, que não foi livramento para as cozinheiras, ou quem quer que tivesse sido lá. Deus falou, eu estou no controle de todas essas coisas. Mas às vezes a gente não abre o nosso coração para essa sensibilidade de perceber que os nossos planos podem até ser maravilhosos, mas não são os planos de Deus. Coisas que às vezes nós só entenderemos lá na frente. Paulo mesmo foi pregar o evangelho aonde ele foi impedido, lá o registro está em Atos 19, de 1 a 12. Por que não aqui em Atos 16? Continuamos devendo essa resposta, não sei. Mas eu sei que o Espírito Santo, que conduz a sua obra missionária, que conduz a sua vida, que conduz a minha vida, que conduz o meu carro, que conduz o seu carro, que conduz os nossos adolescentes, os nossos jovens, a SAF, a sociedade que for, a sua família, ele está no controle de todas as coisas. E se ele impediu, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas Paulo, nesse sentido, foi achado fiel a Deus e não aos seus planos, porque impedido, ele não forçou a barra, foi visto como um homem fiel e um homem sensível a Deus, porque também sabe que Deus pode bagunçar as coisas, mas quando Deus bagunça as coisas, sempre também é para a sua própria vontade. Essa é a direção da bagunça de Deus. Não é uma bagunça pela bagunça. Não é um controle pelo descontrole, ou um caos pelo caos, não. Deus sempre fecha as portas, ou melhor, cerca as circunstâncias para que a gente caminhe em direção à sua vontade. E isso é um ponto importante aqui na vida do apóstolo Paulo. Ele é impedido de ir para um lugar, e talvez a sua primeira frustração, ou muitas de nossas frustrações, seja assim, por que, Senhor? Mas a reação certa é, para onde agora, Senhor? Já que o Senhor não quer que eu vá para a Ásia. Ao invés da frustração, peça direção. Ao invés da tristeza, tenha o seu coração repleto da certeza de que Ele fechou as portas para te encaminhar para algum lugar. E Paulo foi para Troade, isso aqui diz o nosso texto. E nessa noite, lá em Troade, ele recebe uma visão. E essa visão aparecia um homem que dizia, olha, vem para Macedônia, era o que esse homem dizia para ele, nessa visão, e nos ajuda. E o texto nos diz, tem uma
antes desse versículo 9, no próprio versículo 7, em todo esse impedimento, diz que o Espírito de Jesus o impediu de pregar o Evangelho, não o permitiu. E a gente vai acompanhar e fazer o link com essa história aqui da Macedônia, porque o Espírito de Jesus é um sinônimo do Espírito Santo. Mas por que essa terminologia do Espírito de Jesus, que não é nem um pouco frequente no Novo Testamento, ao invés do Espírito Santo, meus irmãos? Era uma ênfase na continuidade do ministério. Jesus, o Espírito Santo, não são duas coisas opostas. Eles caminham para a mesma vontade, para a mesma direção, a direção de Deus. E quem hoje, agora não é na continuidade, mas descendo aqui, Jesus, o Espírito Santo, o apóstolo Paulo, nós. Ele é através de nós que o Espírito Santo vai realizar o próprio ministério que Jesus tinha. O Espírito Santo não veio fazer você fazer alguma coisa que não glorifique ao próprio Deus, que talvez glorifique o seu coração. O Espírito Santo não veio fazer alguma coisa que talvez seja uma loucura da sua própria cabeça, meus irmãos. Meus irmãos, eu tenho um hobby na internet, nem estava planejado isso aqui não, eu tenho uma pasta no meu computador só de bizarrices gospel. Esse é o nome da minha pasta, é bizarrices gospel. Está aqui no meu computador, aqui em cima. E essa semana eu recebi uma que foi fantástica. Foram 15, está na internet, só botar 15 litros de óleo lisa provavelmente, que um pastor foi ungido lá no Paraná, porque a partir daquele momento ele ia receber a bênção de Arão para fazer, aí você bota o que você quiser para o pastor fazer, né? Curar, prosperar, abençoar, seja lá o que for. E, obviamente, qualquer manifestação esquisita como essa, de 15 litros derramados, aliás, é uma cena meio nojenta, meus irmãos, imagine esses 15 litros na cabeça de alguém, é sempre atribuída a quem? Ao famoso Espírito Santo. Como parece que o que Jesus fazia era uma coisa, e agora o que o Espírito Santo faz é uma coisa completamente diferente. A ideia que eu tenho, meus irmãos, é que Jesus era um cara certinho, né? Fazia as coisas lá, pregava o Evangelho, e o Espírito Santo é um hippie louco que veio fazer as coisas e bagunçar tudo. Essa é a visão que as pessoas têm, e não de que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Não é isso que a gente aprendeu quando nós fizemos aqui toda a caminhada com o Espírito Santo ano passado? De que Jesus veio e falou, agora eu vou deixar outro. E essa palavra até o outro não é um outro diferente, é um outro da mesma qualidade, é um outro como eu, da mesma maneira. E quem é esse outro que nós sabemos que é outro Espírito Santo? O que esse outro vai fazer? Glorificar a Cristo. Através de quem? Da igreja de Jesus. Então tudo que a era do Espírito Santo vai fazer, obviamente, meus irmãos, está de acordo com a era de Jesus. É o mesmo propósito, glorificar a Deus através da palavra e da ação. Deus coloca em você algo que o glorifique, seja em Troade, seja na Ásia, seja na Macedônia, como foi aqui para Paulo, passar a Macedônia com o propósito de fazer o que, meus irmãos? De ajudar. Isso era o clamor desse varão macedônio. E esse varão macedônio, esse homem macedônio, na verdade, não era uma pessoa. Na visão era uma pessoa, mas era a representação de todo um povo dizendo, vem para cá. Como se a gente tivesse ali um legítimo carioca, ou um legítimo anapolino, ou um legítimo mineiro dizendo, vem para cá e vem nos ajudar. Mas não era para aquela pessoa, ou aquele varão que não tem nome, mas para todo um povo que precisava ouvir da palavra do Senhor. Romanos 1,16, texto tão famoso, diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E Calvino, comentando esse nosso texto, usa Romanos 1,16 para dizer, olha, que ao ouvir esse clamor do varão macedônio, todos nós que temos essa missão, isso é toda a igreja, de pregar o Evangelho, devem ajudar todos aqueles que perecem
E que todo esse clamor que se repete nos nossos dias até hoje seja um encorajamento para todos os pregadores, ou para todos os discípulos, eu ainda vou acrescentar, não só pregadores no sentido formal da história, porque existe ainda muita gente dizendo o que esse varão macedônio, o que esse homem disse naquela época, dizendo até hoje: vem, passa a Macedônia e nos ajuda. Seja no Rio, seja no mundo, onde Deus quiser te levar, vai e ajuda e prepara-te. Porque não é que porque Deus abriu essa porta da pregação do Evangelho ali na Macedônia e não na Ásia, obviamente, que todas as pessoas terão um coração aberto. Porque Paulo, Timóteo, Silas, Filipe, quem for que seja, meus irmãos, todos nós, ainda que Deus abra as portas, ainda que Deus escancare as portas na nossa frente, nós vamos ter que lidar com situações que nós não gostamos. E vamos ter que lidar com situações que não são simples. E vamos ter que lidar com situações de aparente fracasso. Porque Paulo ia pregar e ia ter um monte de gente que ainda assim não iria se converter. Mas a gente tem que entender cada uma dessas pessoas como esse varão macedônio. Que ainda que digam não ao Evangelho, mude a sua visão. Entenda que ainda que ele diga: eu não quero essa graça, eu não quero Jesus no meu coração, eu não quero Jesus porque ele é o poder de Deus, porque só existe um caminho, uma verdade, uma vida, uma maneira de você se achegar até Deus, que é através de Jesus Cristo. Ainda que a pessoa renegue tudo isso, pode acreditar, a sua alma continua dizendo: vem e me ajuda. Nós sabemos quantas barreiras, e a parábola do semeador nos fala sobre isso, quantas barreiras as pessoas enfrentam para que ela seja um terreno fértil para falar, para receber o Evangelho. Claro que cremos na predestinação, no tempo certo, na hora certa, de Deus fazer todas essas coisas, mas mesmo aquele que rejeita a palavra de Deus, entenda aquilo como um pedido de ajuda, insista, e continue presenteando com aquilo que Deus te deu de melhor, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, a pessoa de Jesus Cristo. E após essa visão, meus irmãos, depois que a vontade de Deus foi manifesta, os homens não tiveram outra vontade, senão obedecer à vontade de Deus. Missão dada é missão cumprida, o grupo concluiu, essa é a vontade de Deus, e assim obedeceu e foram lá pregar o Evangelho na Macedônia a todos aqueles que Deus havia destinado para ouvir a sua santa palavra. Portanto, meus queridos, não fale nunca em planejar. Tem aquele ditado: quem não fala em planejar, planeja falhar. Não fale em planejar, mas não faça dos seus planos o seu Deus. A vontade de Deus é o seu plano. A maneira como a vontade de Deus vai acontecer na sua vida, eu não sei. E talvez você esteja planejando, até de boas intenções, de uma maneira, mas saiba que Deus pode bagunçar tudo isso, mas sempre o alvo vai ser a vontade de Deus, a vontade dele, e glorificá-lo. E os caminhos, guarde isso também, podem ser diferentes, mas todos eles glorificam a Deus. Tudo que Deus faz não é para glorificar o homem, não é para exaltar o homem, não é necessariamente para nós sermos mais felizes, não é necessariamente para nós sermos os melhores, não é sempre são as coisas mais lógicas aos nossos olhos, mas tudo que Deus faz tem um sentido, que é glorificar o nome do Senhor. E até mesmo onde Deus te levar, ouça as rejeições como um grande pedido de nos ajude. Às vezes o coração da gente fica muito triste, especialmente aquelas pessoas que a gente mais ama, mais perto de nós, quando não consegue receber a graça de Deus. Mas insista, personifique essa pessoa nesse varão macedônio. Ainda que eles digam não, a sua alma continua clamando pelo poder de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo. E vá. Ainda que seja difícil, como foi para Jonas, vá.
Ainda que talvez não faça tanto sentido, como talvez tenha sido para Paulo e para toda a sua equipe missionária, vá. Ainda que isso frustre todas as suas perspectivas, os seus sonhos, ainda que isso bagunce a sua vida, vá. Que o que Deus quer te levar é para fazer a sua santa vontade. E que Ele nos abençoe. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos ser guiados sempre pelo Teu Espírito Santo, Pai. Nós, Senhor, queremos ser gratos quando nós somos impedidos de levar a Tua palavra, de levar à frente os nossos planos, de fazer coisas que para a gente pareciam tão claras à frente. Porque quando nós somos impedidos, ó Deus, de levar à frente esses planos, nós, ó Deus, estamos confiando que o Senhor é que está governando todas as coisas, ó Pai. E se o lugar não é a Ásia, Senhor, o lugar pode ser Troade. Se não for Troade, ó Deus, pode ser a Macedônia, Brasil, qualquer outro lugar que o Senhor queira nos levar, ó Deus. O que nós queremos é que os nossos planos, ó Deus, sejam sempre fazer a Tua vontade, e só isso e nada mais, Pai. Nos dá sempre esse coração, Pai, sensível para perceber todas essas verdades, Pai. Nos dá, Senhor, também um coração questionador, Pai, a Ti. Não questionador de quem está reclamando, mas se as portas estão fechadas, a gente se pergunte para onde o Senhor quer nos levar e se entregue a Ti, a pessoa do Teu Espírito, para nós sermos conduzidos para onde o Senhor quiser, para a glória do Teu nome, Senhor. Dá-nos também sempre um planejamento, Pai. Nós queremos, ó Deus, como pessoas, ó Pai, plantadas aqui, o Senhor nos deu raciocínio, o Senhor nos deu a lógica, nós queremos planejar, ó Deus, porque o Senhor nos deu isso tudo também para glorificar o Teu santo nome. Só que nada disso pode estar acima do Senhor, ó Pai. É aquilo que Tu queres e ponto final. E nos leva para isso, Pai, com um coração grato, às vezes sem entender, mas com um coração grato, Pai. E onde o Senhor nos levar, Deus, glorifica o Teu nome. Para as pessoas que a gente for pregar e anunciar, glorifica o Teu nome. Que a gente saiba também lidar, ó Deus, com a frustração de pessoas que talvez não, Senhor, se convertam, ou pessoas que ainda continuem a rejeitar o Teu Evangelho, Senhor, mas que a gente entenda isso ainda como um clamor, Pai. De uma alma cega, ainda para a luz do Evangelho. Mas uma alma que ainda, Senhor, precisa muito de receber o bálsamo que vem do alto, a reconciliação que só é possível através do Teu Filho Jesus, ó Pai. E dá-nos sempre o desprendimento, Senhor, de ir, Pai. Assim como Paulo e todos os Teus servos aqui no texto foram, Senhor. Não apenas ficaram no impedimento de não ir, mas além de não irem, eles foram, que a gente vá também, Senhor. Dar-nos, Senhor Deus, pés formosos, porque são os pés formosos aqueles que anunciam as boas novas, aqueles que caminham em direção à Tua vontade. Pedimos isso, Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém.